Seja muito bem-vinda, muito bem-vindo mais uma vez aqui no nosso canal da Grafologia do Método Radaick. Aqui é o lugar onde você entende como as pessoas funcionam através dos seus gestos ao escrever. Bom, você já me conhece, meu nome é Letícia Radaick, eu sou expert na escrita. Tenho esse canal aqui no YouTube há bastante tempo e todo dia tem conteúdo aqui para você. A gente tem a Grafopílulas, que todo dia é um conteúdo tipo curtinho para você realmente ver como que você pode colocar isso no seu dia a dia e também gerar valor para os seus clientes, desbloquear a tua vida, melhorar profissionalmente. E também tem os assuntos um pouco mais densos, pesados, que eu sei que tem gente aqui que adora quando eu faço vídeos maiores. E esse não é o nosso momento. A gente está aqui para falar uma coisa muito legal. Muito legal não, muito medonha ou interessante, depende do caso de cada um. A gente vai falar sobre personalidades perigosas e pouco confiáveis. Todo mundo quer saber isso. Será que eu posso confiar nessa pessoa? Será que essa pessoa vai me trair? Será que essa pessoa é perigosa? Que pode lá na frente ter um problema com essa pessoa por conta de ter contratado uma pessoa errada, por conta de você se relacionar com um parceiro ou uma parceira problemática. Como que a gente consegue saber na escrita de uma pessoa quando ela realmente tem essas características perigosas? É isso que a gente vai falar aqui hoje. Se você ainda não está inscrito no canal, já aproveita, clica aqui, tá? Se inscreve, dá um joinha aí, me ajuda, coloca um curtir, porque toda vez eu faço esse conteúdo de forma gratuita, para que você entenda como que funciona, para que muitas pessoas tenham acesso a esse conhecimento. Meu objetivo é transformar a grafologia no Brasil muito difundida, para que a gente cresça cada vez mais. Já está crescendo, já tá legal a brincadeira. Mas quem começa antes acaba indo bem melhor, né? Então aproveita para você, além de ver esses vídeos, se fazer uma formação comigo, tá? Eu tenho um instituto chamado institutoradaick.com.br, que é o maior portal de grafologia do Brasil, onde tem todos os cursos para você ir desde o básico até a tua especialização. E eu criei uma metodologia baseada nas neurociências, também da minha experiência, da minha expertise aí de 20 anos de trabalho na área da mente humana, né? Eu, além de ser grafóloga, eu sou especialista nas neurociências. Eu tenho aí uma formação na programação neurolinguística, como funciona a psique. Eu não sou psicóloga, eu sou grafóloga e tenho essa formação na área da mente, de como que funcionam os nossos comportamentos. Então, o objetivo é que você aprenda como colocar isso ao teu serviço. Não adianta você ter um conhecimento, não sabe para que serve, né? Então, a gente tem essa orientação com os alunos para que eles possam beneficiar a si próprios e a vida também de quem eles se relacionam. Então, seja muito bem-vindo. E vamos lá, porque eu já quero começar falando. Hoje o assunto é bastante curioso, muita gente fala que, nossa, é meio assustador, né? Eu vou logo mais, no final desse vídeo, eu vou colocar a escrita de uma pessoa para você ver como que funciona, mas antes de tudo, a gente tem esse tema intrigante e assustador, né? Que é identificar pessoas perigosas e pouco confiáveis através da escrita. Pega aí teu caderninho e já começa a anotar, porque hoje é bem legal esse assunto. A grafologia é aplicada à escrita de pessoas perigosas e pouco tolerantes. Quando você vai, por exemplo, fazer um processo seletivo e vai contratar alguém para colocar numa empresa, isso é muito importante de ser visto. Afinal de contas, você colocar uma pessoa perigosa perto de você vai te colocar em risco. Não só você, quanto as pessoas que você preza, seja qual for, seja a empresa, seja os seus colaboradores, né? Então, a gente tem que ter uma certa atenção sobre esse ponto. A questão de caráter, a questão, todas essas outras coisas, elas acabam sendo muito secundárias. Quando se trata de uma pessoa perigosa, de uma pessoa que pode ferir os demais. Esse é o ponto de hoje aqui, né, no nosso bate-papo. E você já imaginou o que a escrita dessas pessoas pode revelar sobre coisas ocultas na personalidade de alguém? Deve ter pensado sobre isso? Você deve imaginar, é pessoa boa ou pessoa ruim? Não é exatamente assim. Por isso que nesse vídeo você vai explorar aqui comigo os segredos da escrita para identificar pontos que podem alertar sobre indivíduos que apresentam riscos e que não são dignos da sua confiança, dignos de uma confiança maior.
tá? Então, você se prepara aí, porque a gente vai falar sobre um universo de escrita de pessoas perigosas. Sabe que há um tempo atrás, acho que foi durante a pandemia, não sei exatamente a data, eu fui convidada para fazer uma palestra. Tudo começou assim, né? Vou contar para você um pouco dessa história. Eu fui convidada para fazer uma palestra no Congresso de Criminologia no Equador. Era online, acho. E esse congresso, o organizador do evento me chamou para falar sobre o serial killer, né? Sobre como que era possível distinguir a escrita de um serial killer. E quando ele me convidou para fazer essa palestra, eu não, né, não tenho esse material pronto, eu tenho que construir. Tudo que eu falo aqui para vocês é construção que eu sento aqui, aí no meu escritório, eu tenho que estudar uma escrita, eu tenho que construir todo esse conteúdo para eu poder ensinar. E tem que saber como ensinar. Então, eu faço isso de uma forma bastante assertiva, porque eu sei o que as pessoas, né, em teoria, gostariam de saber, mas ao mesmo tempo, toda vez que alguém me chama para fazer esse tipo de trabalho, eu preciso de eu me envolver na situação para poder conseguir ensinar. Senão eu vou pegar, eu vou só ficar falando coisa de livro. E eu não quero, eu gosto de ensinar aquilo que eu aprendo. Então, antes de tudo, eu aprendo primeiro, para eu poder ensinar vocês. Eu uso primeiro, para depois eu poder passar isso para vocês. E aí, quando eu fui fazer esse trabalho, eu mergulhei no universo do serial killer. Eu tive que entender, antes de tudo, como funciona a mente desse serial killer, inclusive, que é uma das personalidades mais perigosas que existe. A própria polícia tem dificuldade em perfilar um serial, né? Que é uma personalidade perigosa, que não é confiável, que parece uma coisa e é outra. Os serial killers, eles têm diversos tipos de transtornos de personalidade, não é um só, né? Cada serial killer tem uma tendência, tem um temperamento. Então, eu tive que mergulhar de cabeça nesse ponto. E foi daí que eu trouxe o conhecimento para ajudar a gente no dia a dia, porque você não vai. Você fala, Letícia, mas serial killer é só coisa de pessoa né, que trabalha com a área forense. Mas vem cá, vamos lá, vamos conversar. Pessoas boas e pessoas, né, não boas, elas têm em todos os lugares, independente se você está falando de um serial killer ou não. Esses traços que revelam pessoas perigosas e pouco confiáveis, eles estão presentes também no nosso dia a dia. Não necessariamente tem que, as pessoas são muito coisa de rotular, né? Ah, fulano, beltrano, rótulos. A questão é, esses traços de periculosidade, vamos dizer assim, eles estão presentes no cotidiano. Talvez, pode ser que você tenha esses traços na escrita. E aí vale a pena você refletir sobre um pouco do que você vem fazendo, né? De como isso talvez não seja legal para você, para os demais. E procurar ajuda, né? Isso é sempre importante. Procure ajuda de um especialista, de um médico, de um psiquiatra, para te dar o amparo que você precisa, para tratar feridas. Porque quando a gente estuda sobre isso, é digno também de se falar que cada pessoa que tem problema, ela não começou hoje. Esses problemas já vieram de muitos e muitos anos atrás. Quando eu fiz essa parte da compreensão da mente do serial killer, todas elas revelaram uma infância muito dolorosa, uma infância de muita desconexão de sentimentos. E as pessoas com traços pouco confiáveis, de periculosidade, também tiveram infâncias muito duras. Então, a gente não conserta uma coisa quando já está lá em cima. Dá para consertar? Dá, mas você precisa dar uma voltadinha para mexer ali naquela mente, né? E aí quem vai ajudar é um médico, um especialista nessa área de como auxiliar essa pessoa que tem essas questões para ela avançar. Mas é possível se tiver uma orientação de médicos, né? Os médicos que sabem cuidar dessa área. Eu sempre falo para os alunos, embora a gente tenha a grande oportunidade de identificar exatamente, de forma assertiva, um transtorno de personalidade, até, por exemplo, uma esquizofrenia. Ontem, na sala, com as alunas, uma das alunas trouxe um desenho de uma criança que tem aí já uma esquizofrenia apontando. E isso dá para saber que logo mais vai piorar muito. Só que a mãe não sabe. E a pessoa que está tratando também não sabe, né? Essa médica não consegue enxergar o que está por detrás. Ela vai pelo que a mãe fala. E aí eu falei para essa aluna,
Você não pode dizer para a mãe, olha, seu filho está com esquizofrenia, está com esse problema. Não, você tem que chegar para ela e orientar que essa mãe procure ajuda de o quê? De um médico, de um psiquiatra, né? Mas a gente, como grafólogo, nunca pode ser uma pessoa que vai diagnosticar problemas, embora a gente consiga identificar. Então, o conhecimento, ele tem que servir para amparar, não para simplesmente jogar na cara da pessoa e a pessoa ficar desesperada. Imagina alguém falar isso, um grafólogo para você, nossa, você tem traços de ser uma pessoa perigosa, você tem traços de ter problemas aí bastante forte de personalidade. Não, ele vai te orientar para você buscar ajuda, né? Para você procurar alguém que vai te auxiliar nisso e nesse problema que vai te dar o amparo que precisa. É assim que eu ensino dentro do Instituto Radaic. Então, vamos lá. A grafologia, ela é usada para analisar a escrita, né, a personalidade da pessoa através da escrita, porque a gente sabe que é a mente que conduz os gestos a escrever, né? E existem características muito específicas que podem indicar aspectos da personalidade, comportamentos e emoções. Então, por exemplo, imagina que a pessoa já tem um comportamento, uma personalidade mais explosiva, tá? Ela já é mais irritadiça, ela já é mais explosiva, e aí, para ajudar o comportamento dela com os outros, é de não respeitar as pessoas, de invadir os espaços alheios. E para ajudar, você também identifica que a emoção dela é fria, que ela não expressa e ela não tem conexão com pessoas. Olha que bomba relógio temos aqui. Entende que não é um aspecto, a gente tem a personalidade, a gente tem comportamentos e a gente tem as emoções. Nesse ambiente aqui, que está tudo na escrita, que é o ensino com o método Radaic, você vai conseguir entender que temos um perfil que ele vai ser perigoso, um perfil que vai ser de alto risco ou de pouca confiança. Quando a gente fala sobre sinais de periculosidade na escrita, de escritas complicadas, a gente pode pensar assim, o que que é uma pessoa perigosa, né? Às vezes você, mesmo sem tendo conhecimento da escrita, mas o que que é uma pessoa perigosa para você? Reflete sobre isso, me diz, né? Me escreve aqui nos comentários, depois me diz aí. Me escreve aqui nos comentários que depois eu leio. O que que você entende como uma pessoa perigosa? Porque, uma pessoa que vai, por exemplo, vai ter gente que vai dizer assim, uma pessoa que pode me roubar. Outra vai falar, uma pessoa que pode me ferir. A outra vai falar, uma pessoa, isso também, mas aquilo também. Então, cada um de nós temos uma visão sobre periculosidade. E uma coisa muito importante que acontece dentro do instituto que eu ensino os meus alunos é que você tem que entender o que você está buscando. Se você busca traços de periculosidade ou sinceridade, não é tão simples quanto parece. A gente, né, a humanidade acabou diminuindo as palavras, diminuindo e encurtou demais. Então, o perigo, ou a sinceridade, ou falta de sinceridade, virou uma coisa muito genérica. Mas você tem que trazer mais em picadinhos, miudinhos, para você entender do que se trata. Então, vamos lá. Quais são os sinais na escrita que podem indicar traços de uma personalidade perigosa, periculosa, né? A primeira coisa que é a questão de falta de empatia. A pessoa não se preocupa com o outro, a pessoa não está nem aí para os demais. O segundo sinal é agressividade. Se você encontra agressividade na escrita, é um sinal que é uma personalidade que pode ser perigosa, sim, para estar do teu lado. E o terceiro ponto que potencializa toda essa, né, situação é a impulsividade. Então, se a pessoa ela é impulsiva, ela não tá nem aí para os outros, ela é agressiva, a gente está bem de frente com uma questão de personalidade perigosa. Porque diante de um desafeto, diante de algum problema, ou às vezes depende do comportamento, por nada ela já vai agir dessa maneira, né? Existem muitos exemplos práticos estudo de casos que mostram sobre isso, que refletem aspectos perigosos de uma pessoa, né? Além da agressividade, perdão, além da periculosidade, a gente também vai olhar traços de pouca confiabilidade, que é uma coisa que você não pode confiar muito, falta de confiança, tá? Então, vai escrevendo aí que eu tô aqui com as minhas anotações também para te falar. Então, a análise dos traços de personalidade vão revelar, por exemplo, que uma pessoa que não é confiável, ela tem traços de mentira, de manipulação,
e de um comportamento muito inconstante. Uma hora tá assim, outra hora tá assado. Então, a falta de confiança vai te mostrar esses traços. Então, aí você vai juntando as duas coisas e aí você vai entender que você está de frente de uma pessoa com comportamentos muito nocivos. E se você for colocar perto de você ou de quem você ama ou da tua empresa, você sabe que isso aí vai dar ruim mais para frente, né? Então, isso são alguns exemplos de como a escrita podem colocar à vista esferas da personalidade que não são possíveis de ser vista no rosto. Quer ver só? Você sabe que eu gosto de trazer cases aqui para você conhecer. Eu separei um que, se você quiser, eu até recomendo que você assista um documentário, tá? Na HBO, acho que tá na HBO, que é do Jeff Dahmer. Embora ele seja um serial killer, né? Tenha sido um serial killer, você vai ver essa história e ele tem sinais muito fortes de pouca confiabilidade e periculosidade. E aí, quer ver? Se você pegar, eu vou colocar a cara dele aqui para você ver como a gente facilmente cai em situações que a gente fala assim: ah, não, imagina, essa pessoa não é perigosa, não tem problema nenhum. Aí você vai ver e você cai do cavalo, porque quando você olha ele, ele é um moço muito bonito. Ele é uma pessoa que você nunca vai dizer que ele vai dar problema, sabe? Peraí que eu vou colocar aqui. Aqui tá, né? A gente tem logo mais aqui na nossa janela aqui, o Jeff Dahmer. Ele é um americano, serial killer, canibal, ele comia, né? Ele matava e ele era homossexual e ele comia a carne das pessoas. Então, a gente não tá falando só de uma personalidade perigosa, a gente tá falando de uma personalidade extremamente agressiva, né? Só que quando a gente olha para o rosto dele, a gente não consegue ver isso. É difícil você conseguir perceber isso no rosto de uma pessoa. Então, um dos grandes pontos que as empresas me contratam para fazer serviço é quando você vai saber que essa pessoa ela é perigosa. Quando a pessoa, você não pode ter confiança nela. O sentido de confiança é algo que, meu, ele fundamenta a nossa vida humana. Você não se sentir seguro ou segura ao lado de alguém vale ouro, né? Você tem uma informação de que aquela pessoa é perigosa. Você ter essa informação. Agora, você ficar vulnerável é uma sensação muito ruim. E uma das coisas que a grafologia, que é escrita, veio me ajudando é exatamente isso, a oferecer para as empresas, oferecer para os clientes informações que vão antecipar certos tipos de problemas, né? E ajudar a lidar com eles, se você já tem eles na sua vida. Eu já peguei vários casos, por exemplo, de mulheres que são casadas com homens muito perigosos. E aí, o que você vai fazer? Você vai falar, vou me separar e sair correndo? Né? Ai, mas ele é agressivo. Tá bom, mas existe uma maneira de como lidar com essa situação para você avançar, né? Para você poder fazer esse movimento sem que você ofenda ou sem que você tenha problemas maiores, mas que você consiga sair daquilo, né? Ou homens também, que têm relacionamentos tóxicos com pessoas, com mulheres, ou relações, existem chefes, existem empresários, empresárias, chefes que são extremamente perigosos e ninguém consegue ver no rosto, né? A gente também fala de transtornos de personalidades, como a psicopatia. Existem mães, falei aqui no canal, um dos vídeos, como o caso do Henri Borel, né? Vou deixar aqui na descrição do card, o caso do Henri Borel para você consultar, né? Que foi a mãe dele, e ela tem um transtorno de personalidade ali bastante forte, né? E é coisas que você não vai ver no rosto e não vai ser rápido. Talvez você precise de mais tempo para ver o comportamento da pessoa para te levar a crer. E na escrita é muito rápido. Você nem precisa ver a pessoa. Antes de tudo, você já sabe que se você vai atender alguém perigoso ou não, colocar uma pessoa perigosa ou não dentro de uma empresa. Então vamos lá, você já viu que na cara não dá para ver nada, né? Então esquece. E, geralmente as pessoas muito bonitas, né? No estudo que eu fiz do serial killer, a questão é, eles são todos muito belos, porque tem uma questão a ver ainda com o transtorno de personalidade narcisista. Então, assim, tem vários pontos ali que você. Não é que todo mundo que é bonito é psicopata e nem um serial killer. Mas existem estudos de evidências de vários casos e que vão montando esse perfil, ok? Vamos ver a escrita dele agora, que agora você já
Queen viu aqui, e é o que eu falo, aproveita, se você não assistiu esse filme, assiste, né, que tá na HBO, que chama, acho que Jeff Dahmer, deixa eu ver aqui, que eu anotei para te falar. Aqui, ó. Eu até coloquei a imagem para me recordar de passar aqui para você. Assiste esse filme aqui, ó, na HBO Max, tá? É A Mente de um Monstro, Jeff Dahmer, o canibal. Vale a pena você assistir, mas se prepara, porque ele é muito forte, tá? Se não são fortes, e tem gente que não aguenta, então eu tô avisando antes. Mas é legal porque aí você viu o que eu vou falar aqui e você vai levar isso lá para você poder aprimorar aí teu conhecimento. Vou mostrar para você a escrita do Jeff Dahmer, tá? E vou fazer uma abordagem de como funciona essa personalidade, do que é possível na escrita dele identificar, que tem a ver com esse ponto que eu falei, a questão de confiabilidade e periculosidade, uma pessoa perigosa e pouco confiável, que acaba ficando tudo isso oculto, né? Não é visto, mas isso existe dentro da pessoa. Vou compartilhar aqui a escrita do Jeff Dahmer para você ver. E você deve estar falando, estava esperando, se você estava esperando por um acaso uma escrita de uma pessoa horrorosa, uma escrita feia, você vai se assustar quando você começar a fazer certos estudos comigo dentro da grafologia. Você vai ver que as escritas não são feias, e que escrita feia não tem a ver com personalidade boa ou ruim. Você vê que aqui é uma escrita que até traz uma certa beleza para algumas pessoas que não têm conhecimento, e que não é tão fácil de você bater o olho na escrita e falar, ah, é isso, né? Existem estudos, tem que existir uma dedicação para que você consiga realmente fazer uma avaliação, por isso que eu sou expert na escrita, por isso que eu estudo isso há mais de 10 anos, e ensino as pessoas a fazer a mesma coisa que eu. Se você quiser aprender, corre lá no site do Instituto e se inscreve para o Alquimia da Escrita, que é o primeiro passo para você começar a fazer o básico e depois avançando. Então, vamos falar sobre isso aqui, tá? Aqui a gente tem os traços da escrita do Jeff Dahmer, e esses traços vão revelar questões muito fortes. Por exemplo, quer ver? Uma das coisas aqui que daria para a gente começar a falar, ele tem um traço de uma personalidade dominadora. Então, quando ele vai estar num ambiente ou numa relação, ele quer dominar. Ele é muito autoritário e dominador. Isso é um dos traços que não inspiram. Lembra que eu falei? Personalidade perigosa é a que falta empatia, é a capacidade de você se colocar no lugar do outro, né? Ele tem um traço bastante forte de dominação, né? Aqui também mostra que uma das características da personalidade dele é que ele é dissimulado. Então, ele mostra uma coisa, faz essa cara, mas no fundo é outra pessoa, tá? Além disso, aqui nós temos um traço que vai mostrar que ele se muda, ele se modifica. Ele é como se fosse como chama? Um comportamento camaleão. Então, ora ele é de um jeito, ora ele é de outro. Ele lembra que uma das coisas que eu falei, a inconstância está dentro da confiabilidade. Então, aqui a gente encontrou traços de periculosidade e confiabilidade. Está mudando muito o tempo todo. E a escrita dele, se você for olhar, é tudo igual, né? Então, não tem a ver com a forma da letra, ou beleza ou não beleza, tem a ver com os gestos, os movimentos ao escrever, que a gente vai identificando isso. Aqui também nessa imagem, a gente vê nesse pedacinho aqui de traços de ira, de muita raiva e de uma sensibilidade à crítica. Então, quando ele é criticado, ele tem um impulso de expressar isso de uma maneira muito intensa, ele tem tiros de ira, entendeu? Aqui também é possível identificar a conduta sexual de uma pessoa, né? Aqui ou qualquer escrita. A conduta sexual de alguém vai revelar como ela lida com os instintos, vai falar como que ela funciona, não é a questão da como que a pessoa é nas quatro paredes, não é isso. Mas a conduta sexual fala muito dos instintos de uma pessoa. E ele tem desvios de conduta, tem desvio de condutas na esfera sexual, né? Então, a gente também já pode aqui ter mais uma pista em relação à pouca confiabilidade que é expressa. Ele tem, como eu já falei, sensibilidade à crítica, ele também tem uma capacidade, né? Olha, agora começa a complicar a história. A capacidade de organizar.
Nossa, Letícia, que bom, ele é uma pessoa organizada. Então, se ele não é uma personalidade dominadora, é muito instável, dissimulada, e ele é organizado, a gente tá com um perfil bem, né? Tipo, sai correndo, porque a coisa é feia aqui. A gente também tem traços aqui de uma pessoa que demonstra estar com enfermidades na esfera sexual, né? Por que digo enfermidade? Porque a esfera sexual, mais uma vez, ela tem o objetivo, nós como humanos, a gente tem a parte de se realizar através da alimentação, que é a nossa maneira de a gente se nutrir, e o prazer, a gente estar bem da vida, estar bem, né, emocionalmente, a relação afetiva faz parte desse processo. E uma pessoa que tem enfermidade sexual, que ela tem desvio de conduta sexual, problemas nessa esfera, ela também vai ter outros problemas de relacionamentos. E aí, a gente também está falando, neste caso, por exemplo, de coisas que aconteceram na infância dele, na conduta e na construção dessa pessoa emocional. Possivelmente é uma pessoa que foi abusada quando era criança, tá? Então, todo mundo que é abusado pode virar ruim? Não, mas é possível que ele se torne um abusador, porque essas feridas, elas são muito fortes na personalidade de uma pessoa. Ou então que essa pessoa se torne, por exemplo, uma vítima de outras, porque ela já passou por isso e aí ela vai por este lado. Não é igual para todo mundo, não é todo mundo que sofre o abuso que vai ser abusador ou que vai ser abusado, tá? Mas que cada pessoa, cada personalidade, ela se funciona de um jeito e depende de como a gente é, nossas emoções, comportamentos, a nossa origem, as experiências que tivemos, as crenças que temos, isso que vai mostrar o que vai rolar lá na frente. Então, esse traço que tem aqui de enfermidade sexual fala de crueldade, de prazer e desejo, tá? Uma excitação sexual através de mandar, como ele é dominador e autoritário, ele sente prazer por ferir e por experiências sexuais cruéis, de crueldade, tá? Ele tem traços que a gente chama de traços maquiavélicos. Que são esses traços? São traços que falam de uma personalidade que envolve o narcisismo, a crueldade e a maldade. Então aqui a gente já está um pouquinho mais abaixo ainda de perigo e confiança. Aqui é bem pior a situação, né? Então, veja como que no rosto não dá para a gente saber tudo isso. E na escrita, você achar que você sabe, porque você veio aqui, viu alguns vídeos, nossa, agora eu sei. Não, não é tão simples assim de ver. Você precisa de trabalhar bastante na questão de estudo, você tem que estudar, você tem que fazer supervisão, de forma que você vai realmente conseguir identificar esses traços que eu estou te falando aqui, né? Senão vai ficar sempre um negócio, tipo, parecendo que você sabe, mas você não sabe muito, não. Caso você tenha feito um curso de grafologia em outro lugar, olha só quanto você consegue aprofundar com o método que eu ensino. Então, essa personalidade do Jeff Dramer, ele mostra uma personalidade narcisista, com frieza emocional e uma necessidade de ter controle sobre suas vítimas. Aqui a gente já consegue matar a charada de que é uma pessoa bastante perigosa, né? E que você não tem que ir pelo rosto, não. Então, agora, resumindo aqui para finalizar nosso bate-papo de hoje, que super, né, interessante, é que, primeira coisa, identificar pessoas perigosas e pouco confiáveis vai te ajudar a você ter mais segurança na hora de contratar uma pessoa, na hora de você fazer um atendimento, na hora de você saber de que maneira você deve se posicionar se você tiver alguém do seu rol íntimo, né, com essas características, vai te ajudar a que você se proteja, né, e que você saiba estabelecer limites para pessoas com comportamentos suspeitos, com perfil suspeito, tá? A grafologia é uma ferramenta muito poderosa que pode ajudar a gente a ter mais segurança, né? Mas o que eu sempre falo, é preciso sempre ética acima de tudo, porque não é sair olhando a escrita de todo mundo para saber se você pode confiar, se você ficar noia louca da cabeça, mas assim, você usar no teu dia a dia, né? No método eu ensino todos os alunos a ter esse olhar crítico, esse olhar que também vai revelar se você pode ou não, de fato, confiar nessa pessoa. Ontem a gente teve o projeto Grafo Mão na Massa,
que é uma imersão que eu faço de 7 dias. E aí essas pessoas que não sabem nada de grafologia aprendem comigo durante 7 dias. E ontem foi quando eu mostrei para ela uma das personalidades que era o que eu estava ensinando sobre como montar um perfil, né? E aí eu estava falando sobre esse ponto específico e eu trouxe uma escrita que aparentemente parecia ser super ruim, né? Porque todo mundo tem essa, acha, ah, escrita feia é ruim, escrita boa é a arrumada, como essa aqui, por exemplo. Né? Então eu estava explicando sobre isso e ela, nossa, é verdade, agora eu consigo entender. Então, o meu interesse é que você aprenda de que maneira que você pode usar o conhecimento para beneficiar a sua vida, as suas relações, para te trazer mais segurança. Então, o método Haddock, ele foi criado para que as pessoas comuns entendam de que maneira a escrita pode beneficiar a sua vida cotidiana, agregar valor para os seus clientes, ajudar você a dar um atendimento ainda mais personalizado, né, para alguém que você está oferecendo um serviço. Então, se você quer aprender, entender um pouco mais como isso funciona, é só você entrar no meu site www.institutohadaic.com.br e fazer ali o curso, o primeiro passo, que é a alquimia da escrita. E a partir daí a gente avança para as outras áreas, a grafopatologia, ou então a grafologia forense, onde a gente vai estudar perfis criminais. Então, depende da linha que você quer. Não sei qual que é o teu perfil, você às vezes é professora, a gente vai estudar a escrita das crianças, a gente vai estudar todo o começo dessa história que aconteceu lá atrás, como eu falei, a história do Jeff Dahmer. Às vezes, você como professora está com um caso que lá na frente vai se tornar uma pessoa perigosa e pouco confiável, você já está se formando ali. Então, entenda que o seu papel na sua profissão ela é relevante. E por isso que eu estou aqui. Porque eu tenho certeza que o conhecimento que eu tenho sozinho não vai fazer diferença nenhuma. Se eu ficar calada aqui na minha casa, no meu escritório, e só usar para quem me procura, esse conhecimento vai ficar fechado. Agora, se você que está aí no seu dia a dia entender como você pode usar, isso vai gerar um valor tão grande para a sua vida e tão grande para os seus clientes, além de transformar a tua história, que só por isso eu já estou super feliz. Mas para você estar nesse ponto, você precisa avançar, você precisa fazer uma formação. E aí, se você quiser, você me procura para fazer isso dentro do Instituto Haddock, tá bom? Porque eu tenho toda a capacidade de te receber, eu tenho um portal, eu tenho uma equipe para te auxiliar a se desenvolver, né? E dar os passos necessários para você transformar a sua vida. Espero que você tenha gostado aí do nosso bate-papo de hoje, onde eu falei sobre como identificar escritas perigosas e pouco confiáveis. Vejo você no nosso próximo encontro. Até já!